Acho que essa mensagem você já conseguiu entender. A partir da abordagem inicial e as duas apresentações que já aconteceram aqui. Nós vivemos um momento histórico da existência humana. Pode passar, por favor, vai. Vivemos um momento muito peculiar, porque a especialização é extremamente necessária. Acho que nós só conseguimos desenvolver a tecnologia que está em nossas mãos hoje, século XXI, por conta da especialização, principalmente nas áreas mais técnicas. Mas quando a gente começa a abordar o humano, que a gente secciona demais do que nós somos, é a nossa ótica, percepção para pensar em cura, em algo muito específico. Muitas vezes, o especialista perde o ângulo de percepção do todo. E, às vezes, quando a gente faz essa abordagem muito pequena, não há uma cura necessária ali. Há algo parcial. A medicação farmacológica, ela muitas vezes vai no sintoma, mas não consegue atingir a causa. Acho que todos nós aqui, nessa sala, já passamos por isso. De estar com uma dor de cabeça, tomar uma medicação, alguns minutos depois há um efeito, mas não há uma garantia de que alguns dias depois a mesma dor de cabeça retorna. E muitas vezes, mesmo fazendo inúmeros exames sofisticados, ainda não se chega a um diagnóstico que entenda os motivos. Mas a gente começa a perceber que toda a nossa existência, ela interage, e ela é coesa, ela é orgânica, e fundamentalmente quando a gente busca lá no íntimo, tudo é energia, que se manifesta de maneiras diferentes, mas tudo é energia. Nós começamos a entender que algumas distorções, algo que não está ressoando de maneira adequada, pode surgir dali uma doença. E eu não preciso ver como ela se manifesta. Eu preciso mergulhar naquele momento em que aquela ressonância não foi adequada, fazer com que ela novamente faça sua vibração adequada e tudo volta a funcionar direitinho. Eu coloquei aqui em 1930 já tinha essa percepção. Em um momento em que estava se iniciando de fato essas descobertas tecnológicas que hoje nós estamos usufruindo. Mas já nessa época, ele criticava isso, essa percepção. Então o que eu vou trazer para vocês aqui é uma experiência, eu estou colocando nesse critério de experiência, que para mim, já existem inúmeros terapeutas na área da radiestesia. Não sei se vocês já ouviram falar de radiestesia, muito menos se já tiveram a experiência. Mas não bate a redenção, será que tem um outro lado, né? Aquela região ali tem alguém falar. Pensei que se você tiver a experiência, a oportunidade de aplicar a radiestesia, de serem beneficiados com o uso da radiestesia. Se não, vou colocar curiosidade para vocês aqui, a partir dos slides seguintes, das experiências que eu tenho feito. Estou usando talvez uma palavra que não é adequada, porque o ser humano não é um objeto de laboratório que eu vou colocar dentro de um tubo de ensaio. Mas porque eu sou muito experimentalista, sou professor, aposentado, mas toda a metodologia que eu procurei utilizar junto com os alunos não era de pegar um conteúdo formatado e tentar transferir, mas era de fazer com que o que era necessário, importante, fosse integrado para entender. Tá? Eu sou formado aqui na Federal, eu fui uma das primeiras turmas que a turma de biologia queria pensar como é que formaria um professor de biologia, várias décadas atrás. Eu fui um dos primeiros alunos da turma de biologia para ser formado como professor. Então, desde esse momento, a gente pensa que a gente pode levar a biologia para os alunos que não seja só uma visão técnica da biologia, aquela visão de livro, que a pessoa vai ler, vai decorar algumas coisas para fazer uma prova e o restante não importa. Eu posso trazer isso para que aquele conhecimento seja transformador para a pessoa. Tá?
determinado, para passar um bom tempo, hoje sou aposentado, não estou mais em sala de aula, e pelas necessidades, creio eu que todos nós aqui, não haverá exceção nessa sala, nós nos movemos pela necessidade, nós caminhamos pela dor, não é pela acomodação. Quando a gente se acomoda, entre aspas, que eu vou dizer aqui, tá? Já estamos mortos. Mas é a dor que nos impulsiona. Isso é inerente ao ser humano. Nós precisamos do desafio para que possamos sair daquele momento de estagnação para ir para um outro desafio seguinte. E a radiestesia me trouxe essa perspectiva. Ela abriu o meu campo de visão. Por dois motivos. Sabe? O primeiro deles é porque, fundamentalmente, a radiestesia trabalha com energia. Fundamentalmente isso, energia. Que a gente vai detalhar daqui a pouco. E o segundo é que ela é integrativa. Na radiestesia, eu posso pendular um floral de bar e fazer uso do floral de bar. Eu posso pendular um tratamento de reiki, também sou reikiano, eu posso associar a radiestesia com reiki. Eu posso associar, pendulando, depois eu estou falando pendulando em função dessa imagem que está aqui, que eu vou já falar para vocês também. A aromaterapia, para saber que aroma é mais adequado para uma determinada situação de uma queixa de uma pessoa que veio buscar algum tipo de suporte de ajuda. Várias outras possibilidades se abrem com a radiestesia, a partir dessa premissa. Se tudo aqui é energia, é diferenciado, porque ela está, em certos aspectos, congelada, esse corpo tem uma manifestação aqui. Porque os átomos que se formam em moléculas é como se fosse uma energia congelada que assumiu essa personalidade. A mesma como a cadeira, a sala que nós estamos aqui. E esse fenômeno da radiestesia, ele não é novo, ele é histórico. Os relatos dizem que lá nas culturas antigas, Egito, anterior a ela, já tinham práticas não semelhantes às que são feitas hoje, mas já tinham práticas ligadas à radiestesia. E atualmente ela iniciou com algumas práticas ligadas à georradiestesia. Acho que tem alguém ligado à geologia, geografia, bom, não sei, alguém que responde por esse sentido. Começou a procurar água. A história que alguém deve ouvir falar nisso, né? Que as pessoas do interior pega aqueles galhos de árvore em forma de triângulo e sai procurando a água e chega no momento que parece que o galho começa a tremer. Eu fiz essa experiência legal. Eu fiz com aquelas varetas de solda de oxigênio. Eu fiz dois delas, né? Aí um rapaz disse assim, bem rapidinho, o rapaz disse assim, deixa eu fazer um teste contigo aqui, deixa eu respirar um pouco da dentro da caixinha da minha casa. Aí na hora que ele mandou fazer, né, quando veio, cruzou foi dentro do local. E hoje, o que é que nós fazemos? Outros estudos, outras pessoas ligadas à área de pesquisa, se percebeu o seguinte: como é que a gente pode acessar o nosso inconsciente, pelo menos vocês diretamente? Eu acho que pela hipnose há uma possibilidade de a gente chegar até lá. Mas existem outros meios, o tarô, por exemplo. Quando a gente coloca as cartas do tarô, estamos acessando o nosso inconsciente. Não tem nada de mágico nessa história, não. As cartas, aqueles instrumentos que de forma indireta eu acesso aquelas informações que são necessárias. Tudo é informação. Precisa ter a capacidade de sensibilidade de captar aquela informação. Quando a pessoa chega com uma queixa de uma doença, ela vai verbalizar o que ela sente. Não quer dizer que esse seja o problema real. Quando a gente vai fazendo a pesquisa e aprofundando pela sensibilidade, a gente percebe que existem outras questões por trás que estão produzindo aqui e podemos chegar lá. O pêndulo tem essa função. Nós seguramos, eu não trouxe para demonstrar para vocês aqui, mas quando nós seguramos o pêndulo, não há movimento voluntário na mão. Existem micro-movimentos que são involuntários que eu não tenho como controlar, tá? Mas de maneira totalmente isento de intenção, segurando numa cordinha um pêndulo, e a gente dispõe de alguns gráficos com as informações escritas
uma pergunta mental conectada com a pessoa, o pêndulo se mexe e vai apontando aquilo que eu necessito de informação para depois iniciar o tratamento. Para ilustrar um pouco, vocês terem assim, que eu estou só cortando, hoje em dia essa prática terapêutica, ela é muito fácil, ela já tem um conteúdo escrito muito grande, um campo experimental, com artigos já publicados, teríamos que ter muito tempo de diálogo aqui. Estou só fazendo alguns cortes, e vou trazer alguns exemplos, para que através dos exemplos tente esclarecer um pouco mais o que é possível com a radiestesia. Não é possível tudo, mas muita coisa não é possível com ela. Vamos ver um caso aqui, para a gente tentar entender como é que isso acontece, tá? Esse primeiro caso que eu estou trazendo aqui, eu não vou usar nome de pessoas, vou só citar a questão. Todos os casos que eu tenho atendido, eu estou nessa prática aproximadamente 1 ano e 8 meses. Quando eu fiz o curso de radiestesia, é um curso que é regulamentado pela prática e vinculado à Universidade de Brasília. Então, no final do curso, a gente é certificado para poder fazer a prática terapêutica. Aí eu comecei a fazer tudo que eu estou registrando. Eu criei todo um modelo de registro para que eu possa ter um acompanhamento e saber como começou, de fato o que estava acontecendo ali, se aquela pessoa que vinha procurar no caso de saúde tinha diagnóstico e depois do andamento do tratamento, o que a radiestesia fez que complementou o tratamento médico. Porque não é excluído o tratamento convencional médico. A terapia ela vai como sendo algo paralelo, acompanhando de maneira paralela. E às vezes eu me surpreendo com caminhar do trabalho da radiestesia em relação ao outro tratamento. Né? Exemplo simples, por exemplo, queixa de dor de cabeça, que é muito comum. Vou colocar aqui um tempo de tratamento de 49 dias, não se encerrou com esses 49 dias, mas só para vocês terem uma noção do que é preciso fazer, tá? Pode. O que eu estou trazendo aqui? O que a radiestesia dispõe? Quando a pessoa veio, essa pessoa que se queixava de dor de cabeça, eu procuro me sintonizar, sintonizar não tem nada de místico nem de mágica. Todos estão emanando suas energias. Né? Todos, não assim. Isso é ficção? Não, é real. Existem equipamentos que podem medir aquilo que estou emitindo, minhas emoções, os pensamentos, o que a gente está emitindo. Os átomos eles não estão parados, eles estão vibrando. Né? Tanto é que a técnica do passe, ou do reiki, é isso. Eu estou em conexão com uma energia e estou transmitindo a energia para uma outra pessoa. Existem algumas tabelas que nós utilizamos e eu posso fazer uma aferição de como é que está o estado energético da pessoa. Esse aqui é um gráfico ilustrativo com os chakras. Aqui estão apenas os principais, então são 7 chakras que compõem o corpo, é muito mais do que isso. Mas esses 7 chakras, eles convergem essas energias em torno deles e eles fluem no sentido, vem como se fosse a energia que vem nesse sentido, vai e retorna. Esse fluxo, ele não pode estar travado. Esse fluxo de descer e subir é a vida. Quando alguma coisa não está legal, quando algo acontece em um desses chakras, que há um bloqueio, essa energia já não flui mais. A partir dali, pode acontecer algum tipo de situação orgânica, algum tipo de doença. Nesse caso, quando a pessoa nos procurou, foi esse o resultado que nós obtivemos. Que todos os chakras estavam desalinhados. Esse percentual aqui, 80%, 90%, 100%, é o desalinhamento. A outra palavra é o tipo de atividade. Se o chakra estava parado, não é parado 100%. Só para 100% na morte. Né?
mas ele está inativo ou com grande atividade. O chakra básico, 100% desalinhado e hiperativo. O chakra básico, representado por essa figura, ele é o chakra responsável pela vida, pelo impulso da vida. É aquilo que nos torna, é como a raiz das árvores que vai tirar o alimento, que vai dar a possibilidade da pessoa enfrentar os desafios. Se o nosso chakra básico não se encontra energeticamente fluindo, ele vai travar todos os outros. Ele vai impedir que eu tenha inspiração, que eu tenha vontade de fazer as coisas, que eu consiga ter intuição para encontrar as soluções dos meus problemas. Se aqui está hiperativo, ou seja, essa pessoa estava num processo mental muito buscando coisas, não encontrava nada. Buscando respostas, não encontrava nada. Iniciou-se o tratamento e seguiu o tratamento. A gente usa uma figura geométrica. Essa figura geométrica, ela emite uma frequência, e essa frequência a gente vai vincular a pessoa que veio para o tratamento. Quando essa frequência desse gráfico atinge a pessoa, ela vai modular esses chakras aqui. O que é modular? Cada chakra desse emite um som específico que corresponde ao estado natural dele ser. Quando há uma desorganização por uma hiperatividade ou uma ausência de atividade, esse som não é o natural daquela pessoa. O som do meu chakra básico é o mesmo. Todos nós temos uma nota para cada um deles. Aí o tratamento faz o quê? Ele vai entrando no campo da pessoa e vai identificar qual é a nota raiz daquele centro. Ao fazer isso, ele reorganiza esse campo. Aí ele vai abrir um espaço para começar o tratamento. Entende? Isso aqui não é o tratamento em si. Essa é a primeira parte do tratamento. A partir do momento em que a gente consegue estabelecer pelo menos 30% de reorganização dos chakras, a gente inicia. Eu vou passar esse slide que já comentamos, tá? Vamos ver o segundo caso agora. Esse tratamento foram 120 dias. Você vê que não é rápido. Foram 120 dias. Na verdade, foi muito mais do que isso. Mas isso aqui eu vou mostrar um momento, um aspecto dele, tá? Não tem nada a ver com doença. Eu vou mostrar com o tratamento tem a ver com descompletamento da vida profissional e ganhos insuficientes. A pessoa que buscava, lutava, não estava satisfeito com a vida profissional, não estava satisfeito com o que ele ganhava. A rede pode ajudar? Pode. Ela não vai dar um emprego novo para ninguém. Ela não vai fazer o contra-cheque do pessoal aumentar, não. Mas o que ela pode fazer? Ela vai atuar lá na pessoa, quebrar as travas que nós temos, as nossas crenças, que dificultam os nossos movimentos na vida. Tira os medos, e muitas vezes isso faz parte dos nossos medos, de enfrentar a situação, queremos melhorar, mas não conseguimos levantar do sofá, da cama, seja lá o que for, porque de alguma forma aquele inconveniente ou aquela dor está me satisfazendo. Não é assim às vezes, né? Às vezes nós parece que nós somos masoquistas, a gente gosta de estar bem. Quando precisamos fazer alguma coisa, a gente, eu quero. Se a gente falar com outra pessoa, eu quero, eu vou lutar. E seguinte, volta a sentar lá no seu lugarzinho e está tudo bem. Aí o que é que vamos fazer? Isso aqui é o exemplo de um dos gráficos que nós utilizamos. Ele se chama, é o número 2, desembaraçador.
Então, esse tratamento foram usados 7 gráficos com imagens diferentes. Esse aqui é um deles, tá? Ele tem um objetivo específico. Vou abrir esse parênteses para vocês entenderem um pouco disso aqui. Se na natureza tudo é geométrico, nós começamos a mergulhar a nível atômico, nós percebemos que tudo é geométrico. A nível molecular, são formas geométricas. A natureza inteira, ela se agrega em formas geométricas. Aí vários pesquisadores começaram a perceber que essas formas geométricas, elas emitem um campo vibracional. E começaram a estudar. Eles pegaram alguns campos e testavam em certas situações. Então, tinham resultados, em outras, não. Então, essa imagem ela foi criada durante décadas de experimentos e se sabe que ele tem um determinado efeito. Então, foram pendulados esses 7 gráficos, cujo objetivo era o quê? Buscar lá no inconsciente daquela pessoa quais eram as questões não resolvidas que estavam lá no inconsciente e que travavam aquela pessoa a se levantar, a acordar, ter força, perceber que ele precisa sair daquela situação e buscar o que ele precisa. Quando esse tratamento chegou no ponto para a pessoa realmente acordar e levantar, ele seria a segunda etapa. A primeira etapa, 120 dias, foi um gráfico chamado estudo mágico, que ele demorou mais. E o mais interessante desse tratamento foi esse último aqui, chamado de SOS Saúde. É um gráfico utilizado especificamente para a saúde. E caiu aqui no tratamento para a pessoa buscar emprego. E fiquei me perguntando muitas vezes, tem alguma coisa errada? Acho que eu fiz uma pendulação vocal. Só que depois, conversando com a pessoa, eu entendi. Isso me ajudou até a compreender melhor esse espectro da ajuda da radiestesia. Que no momento em que a demanda da pessoa, esse cliente, foi atendida, que ele se moveu, os bastões, ele se moveu, veio uma quantidade de clientela assim, que ele não esperava. Além daquilo que ele podia dar conta. Os recursos financeiros aumentaram, mas ao mesmo tempo o estresse e a estafa. Esse gráfico saiu para tentar fazer esse equilíbrio. Só depois, passado o tempo, eu entendi por que ele veio. Isso faz parte dessa pesquisa que eu tenho também, buscado entender, né? Essas questões das energias, de desejo alguma coisa na vida, aquilo vem e às vezes não vem do jeito que a gente imagina, vem com outras consequências por trás. Né? Então, por favor. O que nós podemos colocar, sintetizado aqui nesses 4 aspectos da radiestesia? Essa Maria Portela é a professora do curso que eu fiz. Ela tem uma escola de radiestesia, provavelmente seja a maior escola que tem no Brasil. Nós somos hoje, eu acho que mais ou menos uns 50 mil associados, é muita gente, 50 mil associados. E ela já vai expandindo essa escola para outros países também. Nós temos foco. Por que foco? Porque tudo é mensurável. Não fazemos nada aleatório. Existem gráficos, existem tabelas, números que eu vou quantificando as coisas passo a passo. Se é mensurável, eu tenho como fazer um acompanhamento. Dá para mim saber como começou, como o tratamento está andando, eu preciso fazer as mudanças e como chega no final. Né? Tem os instrumentos, os gráficos, pêndulo e a minha presença como pessoa, como terapeuta, que é importante, porque eu posso ter os instrumentos, mas se eu não tiver presença, nada disso vai acontecer. A presença aqui é no sentido de quê? Eu tenho que estar desarmado de convicções, de preconceitos, com relação àquela pessoa que vem buscar as suas demandas, as suas queixas, as suas dores. Tem um princípio, que é a ressonância e interferência, que é a questão da coerência energética. Se todos nós temos a palavra coerência energética, é porque nós temos uma ressonância única.
essa ressonância nasce conosco e deveria ir até o fim da nossa vida. Só que no percurso do nascer até partir para a vida espiritual, nós passamos por muitos problemas, muitas dores, sofrimentos, desafios. A cada momento que a gente vive, que nós somos impactados por isso, que deve gerar transformação de consciência, também gera, ao mesmo tempo, descompensação energética. Eu preciso fazer o quê? Me recompor energeticamente para lidar com a etapa seguinte, com o desafio seguinte. Lembra daquela imagem dos chakras? Sim. Você passa por um tratamento energético desses. Os chakras ficam bem direitinhos, alinhados, 100% ok. Saiu daqui, teve uma crise emocional por um motivo qualquer, e aí perdeu tudo? Não. Precisa do tratamento? Sim, não. Se você tiver já um estudo interno que lhe dê essa condição de você ir devagarinho se recuperando, isso é natural. Isso é equilíbrio. Mas nós não somos preparados para isso. Nós não somos educados para isso. Para ter a capacidade, né, de... Pode avançar. E para esse terceiro caso, para finalizar aqui, que eu estou já 233 dias. Esse caso ele é um pouco atípico. Eu vou mencionar para vocês, ele está ainda acontecendo, eu não posso colocar isso como sendo um fato real. Tá? Um amigo me procurou porque a irmã estava com neoplasia pancreática, câncer do pâncreas. Na compressão dos canais biliares, o câncer está pressionando as veias biliares. Já está uma situação bem complicada. Diagnosticado com exames, se preparando para fazer uma cirurgia. Pede ajuda, eu comecei o tratamento. Pode contar. Eu não vou explorar muito do caso, tá? Mas vocês entenderam o que a radiação pode fazer. Foram montados 10 gráficos tratamento para essa pessoa. Na primeira etapa. O tumor estava em crescimento. Não sei se vocês têm uma promoção, mas câncer de pâncreas, ele é terminal. É raro acontecer uma recuperação. E como que cirurgia, tira tudo. Faz parte do protocolo, tira tudo. Por quê? Porque pode disseminar para os outros órgãos, disseminar, não tem retorno. O exame mostrou o tumor, eu tenho todo esse material. Eu comecei. E um mês depois, essa pessoa foi fazer os exames outra vez. Ela ia fazer 3 baterias de exames, preparando para a cirurgia. Quando foi no segundo exame, deu que o tumor estava encapsulado. Não crescia, começava a diminuir, até um certo ponto diminuir. Os médicos questionaram os exames. Fizeram novamente. Tumor encapsulado. Pensei no quê? Bom, funcionou, né? Não curou. Tá? Não curou. Houve cirurgia, estava planejado, o médico abriu para fazer cirurgia. E desistiu de fazer a cirurgia. Paciente na mesa, aberta, não vou fazer. Por quê? Não tem enraizamento. Vou considerar uma possibilidade que a gente chegou lá, segurou, e ali, segue. Finalizando aqui, né? Tecnologia médica, a consciência interpreta e a integração. Obrigado.